Bom dia, gente. Meu nome é Vera Lúcia, eu faço parte do Grupo CRUST e nós vamos falar um pouquinho, fazer umas ressalvas sobre o que nós discutimos, sobre o tema falado, a morte da esquerda. Nós estamos inertes, estamos parados, a esquerda parou. Quando eu falo nós, é porque a gente tem que se colocar também no meio, que a gente faz parte desse meio. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Não dá para falar de política, gente, para a gente não falar em cidadania. E nós não temos mais cidadania. As políticas públicas construídas, elas estão vindo inversas. Enquanto as pessoas pensarem dessa forma, nós nunca vamos ter um Brasil desenvolvido, um país de primeiro mundo. O Brasil é um país rico e tem todas as condições de ser um país de primeiro mundo. Voltando à discussão da esquerda, que a gente percebe que as pessoas ficam citando os nomes das grandes personalidades que passaram por ali, dentre eles os nossos presidentes da República, citando o mais cotado, que foi o Getúlio Vargas, né? E nós tivemos um presidente fantástico, que foi o Lula, que fez uma política, né, dentro das suas condições. Eu não sei como ele conseguiu, mas ainda ele atingiu, mesmo com todas as dificuldades, fazer algo ainda para os menores, as pessoas carentes. A cidadania, na verdade, é uma construção de valores. A cidadania é o respeito, né? É o nosso valor, é a moralidade. Então, não se faz política de cima para baixo. E, ultimamente, as políticas estão vindo de cima para baixo. As políticas que eram discutidas anteriormente nas associações de bairros, nos âmbitos sociais, nas comunidades eclesiais de bases. Então, não existe mais isso, não existe aquelas discussões. E nós precisamos voltar a ter esse olhar para poder reconstruir o nosso país, se a gente quiser. Se a gente não quiser também, vai cruzar os braços. Então, é isso que está acontecendo com a esquerda. Nós que somos progressistas, né, que estamos nessa perspectiva, então precisamos nos unir e fazer essa revolução. Quando a gente fala de revolução, as pessoas se assustam, acham que a gente está utilizando armas ou vai utilizar armas, né? Porque botaram na cabeça das pessoas que revolução é guerra, é comunismo. Tem gente que não sabe nem o que é comunismo, gente. Eu sou professora e nós sabemos que nossos alunados, eles já trazem isso, já virou-se assim, cultura, de pessoa para pessoa. Então, o que está acontecendo com o nosso país? Acontece que nós estamos numa política umbigal, né? Que é a política compensatória, como diz o Robert, né? São as políticas umbigais. O que são políticas umbigais? Falando no popular, eu entendo que a política umbigal é aquela política onde eles, os nossos representantes, que nós os elegemos, colocamos lá em cima para resolver os problemas do nosso país, que a gente acredita, que a gente vota, não é? Que a gente vai lá e deposita o voto de confiança. São aquelas pessoas que, quando está chegando perto das eleições, muito próximo, aqui mesmo na minha cidade já está acontecendo isso, eles viajam quilômetros nos municípios, nas cidades, e ali ficam procurando aquelas pessoas que são lideranças, aquelas pessoas que têm comércio, que têm as condições de trazer as pessoas para perto deles. E ali começam as políticas umbigais. Então, não dá mais para se fazer política dessa forma. Política tem que ser discutida. E vocês percebem também, dentro dessa perspectiva da morte da esquerda, a gente percebe que isso não existe mais, essas discussões, justamente porque estão sendo atropeladas, elas vêm de cima para baixo. Alguém decide por você lá em cima e tome aí, passe a bola. O que foi que aconteceu com o nosso país? Estamos enfrentando duas crises.
a crise sanitária e a crise econômica mundial. Não é uma crise do Brasil. O governo brasileiro tenta a todo tempo dizer que vamos abrir o comércio. Abrir o comércio para salvar a economia. Que economia nós vamos salvar? Não é só o Brasil que está nesse barco. São todos os países que estão sendo atingidos pela crise que nós estamos vivenciando hoje. Não é verdade? Então, as políticas compensatórias, né, que a gente vem falando ao todo tempo, são justamente dessas pessoas que são escolhidas a dedo. Eu mesmo aqui próximo, num lugar nosso que a gente conhece, a gente já tem a dedo, já umas 5, se eu não me engano, pessoas já escolhidas, que não entende, não sabe nem o que é política, mas não é eu desmerecendo essas pessoas, mas é que elas são enganadas, assim como eu também já fui enganada. Eu já passei por, já servi de escada para os outros subirem e estar lá em cima. Por isso, quando eu participei, eu não quis assumir cargos, porque era um cala-boca para recompensar e eu ficar calada. Eu entendi assim. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Está na hora da gente sentar, né, e começar a desenvolver as ações que são necessárias para fazer estas mudanças. Então, voltando novamente ao assunto da esquerda morreu justamente por conta disso. Porque as pessoas hoje, elas se encontram inertes, paradas, não tem o que fazer diante do que nós estamos vendo no cenário nosso. O governo brasileiro priorizou 3 coisas: a pesca, a internet, que a gente precisa, claro, não vamos deixar ela nos substituir, mas a gente precisa sim das tecnologias. E as armas. Educação, o principal elemento, saúde, os trabalhadores e as trabalhadoras ficaram recanteados com a PEC da morte, que todos nós sabemos, né, que é uma PEC da morte, onde os estudantes foram para a rua dizer não a essa PEC, os estudantes brasileiros das universidades, e ninguém ligou. Todo mundo calou-se. O Brasil calou, gente. Ninguém fez nada. Então, a nossa indignação de ver tudo isso acontecendo, esse cenário que está acontecendo, quem entende e estudou um pouquinho, não é? A gente não sabe de tudo, mas a gente tem que falar o que a gente sabe para poder as coisas mudarem. As pessoas têm medo de falar, gente, e a gente não pode deixar de falar, a gente tem que falar. Tem que falar as coisas que a gente acha que está certa. Porque só a gente falando, as pessoas vão nos ouvir e vão perceber que você está percebendo que aquilo ali não presta para você. Agora, se você disser amém, o governo só joga. E ultimamente o brasileiro tem sido assim. O governo joga e as pessoas dizem amém. Então, enquanto a gente disser amém a tudo que vier de lá de cima, nós não vamos mudar. Precisamos mudar urgentemente esse papel, nessa perspectiva. Não tem uma outra solução. Quando eu assisti os vídeos do Robert, há uns 2 anos eu assisti os vídeos dele, e eu sempre compartilhava com colegas meus, companheiros, amigos, alguns até chegavam a discutir comigo, outros, não, que isso é mentira, é não sei o que. Eu digo, gente, mas a gente precisa estar avaliando as coisas. Eu sou uma pessoa que sempre eu estou na internet, mas pesquisando algo do meu interesse, algo para o meu crescimento pessoal. Não é assim, vamos perceber as coisas. E tudo que ele falou nos vídeos dele está acontecendo até hoje. Então a gente precisa ter esse olhar de mudanças. Enquanto a gente disser amém a tudo que vier de lá de cima, nós não vamos mudar. Temos que ter algumas rupturas, quebrar esse sistema capitalista, neoliberalista que nós herdamos, porque faliu, morreu. E nós ficamos com esse legado, se questionando e sem fazer nenhuma mudança. Então, gente, para ter essa mudança, precisamos ter essa coragem. A coragem de
de pensar em políticas transformadoras. O que são políticas públicas? As pessoas não sabem o que é isso, até porque nos currículos brasileiros eles tiraram a filosofia, assim como agora na PEC da morte tiraram novamente. Porque a filosofia, vocês sabem que é o carro-chefe da ciência. Gente, eu fico na sala de aula, dando aula para meus alunos, que eu trabalho no fundamental, e eu fico pensando qual a perspectiva de uma criança brasileira e de um jovem brasileiro nesses dias atuais de governo. Qual a perspectiva que terá uma criança dessa daqui para frente, daqui a 10 anos, 15, 20 anos? É essa a pergunta que eu faço para o mundo e as pessoas refletirem, porque as crianças de hoje é o futuro de amanhã. Os jovens de hoje é o